Abra sua Bíblia, o Evangelho segundo Lucas. E você vai abrir no capítulo 18, aliás. A partir do versículo, irmãos, 35, diz a palavra do Senhor: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, porém ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, porque a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. E também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amados irmãos, meu querido, a Bíblia nos informa e nos relata a condição deste homem chamado de o cego. Lá em Lucas ele é chamado de Bartimeu. E o que eu quero focar, irmãos, para o que Deus vai nos falar e tem nos falado, é que este homem, a situação dele era cego, pedinte de esmolas, e vivia, era colocado à beira do caminho. Aí o Senhor começa a falar no meu coração e no teu coração: você quer continuar vivendo assim? Ou você quer mudar a situação da sua vida? Amados, não tem nada que Deus não possa mudar na minha vida e na tua vida, irmão. Absolutamente nada, desde que eu queira que Ele mude. Quando eu quero, Deus opera milagres na minha vida, irmãos. Fazendo, irmãos, uma narração quanto à vida deste homem, nesses três aspectos citados. Ele era colocado à beira do caminho, que eu posso comparar esta colocar à beira do caminho, dizer que ele era uma pessoa jogada
uma pessoa que os outros não queriam saber dele. Eu começo a pensar, irmãos, a família dele, todos os dias, para talvez se livrar dele ou explorá-lo, levava-o e colocava à beira daquele caminho. À beira do caminho, uma pessoa desprezada, uma pessoa à margem. O caminho, a Bíblia diz que ele sentava e estava ali sentado. Tu imaginas o quanto aquele homem estava sujo, empoeirado. O que eu quero aplicar com isso, que à beira do caminho, a situação dele, aquela vida que ninguém queria saber dele, completamente jogado, abandonado. Ismoel vivia às custas das migalhas e resto dos outros. Era a condição dele. A condição de um esmoléu, de quem pede esmola, é viver às custas do resto dos outros. Por acaso você já viu alguém pegar metade de um salário? O que é que se dá uma esmoléu, irmãos? Se dá os restos, as sobras. Quando não se tem, vai pedir uma esmola? Não tenho moedas. Porque moedas são as sobras, irmãos. Ismoel vivia do resto, as migalhas dos outros. Amados irmãos, e por cima ainda era cego, sem, porque ainda ele poderia deixar de ser esmoléu, ainda ele poderia deixar de estar à beira do caminho, mas era impossível ele deixar de ser cego. Não tem como. Que Deus está te falando, que não tem nada impossível que Ele não possa fazer na tua vida, meu irmão. Na tua casa, no teu lar, com os teus familiares. A situação, irmãos, deste homem era uma situação completamente arruinada, irmãos. Nesses três aspectos aqui já narrados. Completamente. Mas tem solução para tudo. Tudo tem solução quando eu quero a solução na minha vida. E aí o que é que acontece? O que chama a atenção, irmãos, é que a palavra, no versículo 37, ela usa a seguinte expressão, que Jesus estava passando. Glória a Deus e aleluia. O que eu quero, irmãos, o que a palavra nos diz é que em toda a minha vida o Senhor nunca jamais vai deixar de estar passando na minha vida para querer me ajudar. A expressão o Senhor estava passando é eu entender que no curso da minha vida Ele sempre vai estar passando para dizer a mim e a você: se você quiser, eu estou aqui perto de você e posso fazer maravilhas e posso mudar as coisas na tua vida. Irmãos, não existe, quando você vê uma pessoa no fundo do poço, entenda uma coisa: essa pessoa já teve várias oportunidades na sua vida, porém ela desprezou todas elas, porque Jesus sempre passa para socorrer a minha e a tua vida, irmãos. Jesus estava passando em Jericó, irmãos, porque Jesus, Ele vai passar sempre, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que quando nós comparecermos diante do tribunal de Deus, do grande trono de Deus, somos indesculpáveis, porque absolutamente não tem nada que eu possa dizer, tu falares, para justificar alguma coisa na minha ou na tua vida. Porque Jesus sempre vai mostrar: te lembra tal dia que eu passei e você nem sequer olhou para mim? Te lembra tal dia que eu passei falando contigo, tu nem sequer destes ouvidos à minha palavra? O fato é, irmãos, que Jesus sempre vai passar para poder nos tirar das piores condições que nos encontramos nas nossas vidas. E aí, amados,
Queridos irmãos, devemos aprender com este cego. Ele tem um legado a nos dar, irmãos. E sabe qual é o maior legado que ele tem a nos dar, irmãos? É que ele não estava conformado com a vida que estava vivendo. Porque eu só fico na situação caída, difícil, quando vem o conformismo. É por isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus: não vos conformeis com este mundo, antes renovai-vos. Antes mudai. E mudanças só acontece quando eu quero. Quando eu não quero, irmãos, é o tal do conformismo. Eu sei, mas não quero. E ele tem um legado, irmãos. E o maior legado deste homem é que ele não estava conformado. Ele estava incomodado com aquele caos de vida que estava vivendo, irmãos. Ele estava, eu começo a imaginar, um homem que todos os dias gritava por dentro: eu quero sair desta situação. E aí, irmãos, é onde reside o X desta equação, que é a solução de Deus na tua vida. Deus não vai te socorrer, nem vai me socorrer, enquanto eu estiver conformado com a situação. Você sabia disso? Porque o conformismo é a ideia clara de que deixa assim mesmo, está tudo bem, vamos andar desse jeito. Então você não está precisando do socorro do Senhor. E foi o que Jesus disse: eu vim para os doentes, e não para aqueles que se acham ou que se comportam como que estão sãos. Está tudo bem comigo, mas está assim, está tudo bem, deixa, que é assim mesmo. Amados, o legado dele é que ele não estava conformado, irmãos. Deus pode nos ajudar, seja qual for a situação, irmãos. Veja a situação dele, que já citei. Deus pode nos ajudar em qualquer situação que nos encontramos, seja ela qual for, irmãos. Agora, o que é necessário, irmãos? Eu estava dando uma olhada no dicionário hoje, aí eu estava vendo que eu gosto de pegar o dicionário para ver as palavras, para poder ter mais força do entendimento. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. E a palavra diz lá em Jeremias que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é quando a pessoa se compadece da miséria do outro. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus, Ele olha para a gente. E aí deixa eu ir para a gente poder trocar melhor essa figurinha. Lembra-te de uma coisa: ninguém chega no estado de miséria, de dor, de sofrimento, sem que tenha culpa. Temos culpas. Para que a gente não diga assim: eu estou aqui, mas não era para estar. Temos culpas. Seja como for, mas temos. No entanto, nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele se compadece das minhas misérias, das minhas culpas, desde que eu queira que Ele me tire daquela situação. Se eu não quero, irmãos, como é que eu vou sair dela? Mas pensa comigo: um Deus que me vê caído por causa dos meus erros, e quando eu clamo a Ele, Ele diz: agora eu vou te socorrer, meu filho, porque você está clamando a mim. Amado, peça ao Senhor compaixão para você, peça ao Senhor misericórdia para a tua vida. Diga ao Senhor: Senhor, não mando você dizer agora não, isso é internamente. Senhor, tem compaixão de mim. O pedido do socorro, irmãos, é uma coisa extraordinária, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa: você não pode sair dessa
situação que você se encontra, mas você tem um Deus que pode lhe tirar dela. Você não pode, você tem um Deus. E se faz necessário você pedir socorro. Enquanto não pedir socorro, você não pode ser atendido. Sabe uma coisa, irmãos, quando eu estava meditando no texto, até porque na época de Jesus, o que não faltavam eram pessoas para pedir esmolas. Aí eu comecei a pensar, será que em Jericó, quando Jesus passava, só tinha esse cego? Só tinha este homem? Eu presumo que não, irmãos. Eu presumo que tinha vários, mas só ele alcançou a bênção. Só ele alcançou misericórdia. Por quê, irmãos? Porque clamou a ajuda de Jesus pela sua vida. Não estou conformado, não quero viver mais nisso, isso para mim não serve, eu já quebrei a cara, já experimentei que isso não dá certo para a minha vida, hoje eu tenho uma nova vida, Cristo Jesus tem um caminho novo para me dar, Ele já tem me orientado que a vida agora é desse jeito, agora eu quero andar como Ele está me ensinando. Aí se chama não se conformar com a situação. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não me conformo. Quando eu não me conformo, logo vai surgir dentro de mim um grito, que é o grito de socorro. O grito do pedido de ajuda. Olha o que ele fez, irmãos. Quando ele descobriu que Jesus estava passando, em outras palavras, quando ele enxergou com os olhos da fé, porque ele era cego, com os olhos da fé, que Jesus era a única solução absoluta para a sua vida, ele não perdeu tempo. Repito, será que não tinha outros cegos? Ele não perdeu tempo. Quantas vezes estamos perdendo tempo? Vou sofrendo, deixo Jesus de lado. Vou sofrendo e Jesus fica de lado. Vou sofrendo, sei que Ele tudo pode, mas eu nem clamo, nem busco, nem... O irmão Janos falou uma coisa muito interessante aqui. Que não adianta o clamor da boca para fora, tem que ser um clamor que venha do coração, do interior. Não adianta eu apenas me ajoelhar, Jesus me ajuda, mas só palavras que saem, que são expressas, mas o interior está distante. Sabe o que Jesus diz, irmão? Sabe o que o nosso Deus diz? Quanto ao povo de Israel, esse povo me serve com seus lábios, mas o coração está distante de mim. Lembra-te de uma coisa, irmãos. Deus conhece o que eu sou por dentro, e não apenas por fora. Logo, eu estou nu diante dele. Bartimeu, esse cego, que era o nome dele, clamou. Que Jesus me ajude! E Jesus indo embora. Então, sabe uma coisa interessante? Aprende isso. Aprende isso em nome de Jesus. Deus não vai te atender no primeiro clamor. Não é assim. Porque você está clamando, Deus vai chegar e... Não é assim. Há um processo de Deus na tua vida. Sabe por que é necessário esse processo? Para que você de fato possa entender que só Ele é a solução para a tua vida. O que eu quero dizer, irmãos, ele começou a clamar e não foi ouvido. Que a palavra de Deus aqui mostra por 2 vezes que ele clamou, depois clamou, mas eu começo a imaginar, ele clamou inúmeras vezes. Sabe o que Deus está te falando? Você não pode desistir. Porque o desistir se chama não confiar, irmãos. Quando eu desisto, significa que eu não confio nele. Mas quando eu não desisto, sou persistente, insistente, é porque eu sei que só Ele tem um socorro para me dar, irmãos. Você entende o que o Senhor está nos falando? Se eu desistir, irmão Anderson, é porque eu não confio. O que eu já está dizendo? Desistir. Abrir mão.
Mas quando eu persisto, insistentemente, ainda que ele não esteja me ouvindo agora, mas sou persistente, que só ele pode. Eu me pergunto, meu querido, tem alguém que possa te ajudar tanto quanto Jesus? Me diga um, por favor. Por isso, persiste, meu filho. Insiste. Que isso está demonstrando o verdadeiro crente que tu és por dentro. Se eu sou crente de verdade, eu nunca desisto, porque eu sei que Ele é o socorro, e no tempo oportuno Ele vai fazer grandes coisas na minha vida, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não desistiu, irmãos. Clamou e torno a dizer, era um cego, não via em que posição Jesus estava, irmãos. Deus nos fala com isto, que Ele não quer que eu veja nada, Ele quer que eu confie nele. Isso se chama os olhos da fé. Aí o que é que vai acontecer, irmãos? Se eu quero minha vida mudada, ouça isso. Se eu quero minha vida renovada, se eu quero o socorro de Deus na minha vida, vai aparecer atrapalho, vai aparecer dificuldades, vai aparecer motivos para interromper o milagre de Deus na minha vida. Quando este homem, irmãos, começou a clamar, começou insistentemente a buscar o socorro, o que foi que aconteceu? A multidão dizia, se cala, ele não vai te ouvir, rapaz, sai dessa, para que tu estás no evangelho? Tu viste que o negócio piorou para ti, tu entraste, piorou, tu estava tão bonzinho que piorou o negócio. Aí começa, irmãos, começa a vir uma série de dificuldades, mas fica tranquilo, porque isso é para que Deus te mostre se você é crente ou não é. Porque o crente por dentro, verdadeiro que confia, nunca sai dos pés de Jesus. Não sai. Porque ele vai para onde? O que foi que Jesus falou quanto aos discípulos que estavam seguindo a eles? Num dado momento, alguns desses discípulos começaram a ir embora. Aí Jesus falou para os que ficaram, e vocês não vão? Aí Pedro se levantou e disse, para onde vamos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Sabe o que é isso, irmãos? Certeza absoluta de que não tem outro caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, eu não vou para lugar nenhum, porque só Ele é, e mais ninguém. E isso me dá, em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio às interrupções, para que a bênção não chegue na minha vida, me dá a certeza de quem eu sou. Se eu sou de fato, que irmãos, quando todo mundo está com dinheiro no bolso, alegria, é que nem quadrilha, né? Alegria, alegria, rei. É aquela alegria, aquela coisa. Aí é todo mundo amigo de todo mundo. Todo mundo querido por todo mundo. A gente só vai saber quem é quem é no momento da dificuldade, irmãos. Louvado seja o nome. É no momento em que eu estou caído. É no momento em que as coisas me corroeram. Aleluia. E aí eu vou saber se de fato eu sou ou não sou. Por isso que Jesus deixa você clamar, para que você possa olhar para dentro de si e saber, eu sou ou não sou. Também se você for, meu filho, nada pode te tirar da presença de Jesus. Nada. Você tem que clamar. Você quer o socorro do Senhor? Clame. Adianta, irmãos, saber que Jesus está passando. Imagina, se o cego, que barulho é esse? É Jesus passando. Aí ele, é Jesus, é aquele que cura cego, que ressuscita mortos, que cura aleijado, que faz mal. É esse mesmo, tá, coisa tão lindo, né? Ele veio hoje por aqui, não foi? Então, aí, irmãos, ouça isso, pare de ser telespectador da bênção dos outros e queira a bênção de Deus na sua vida. Porque tem muita gente que é um telespectador. Oh, que coisa, eu, irmão, era como ele era. Fiz que ele saiu daquela situação e Deus batendo na porta do teu coração. Quero fazer o mesmo contigo. Deixa de ter coração duro
e deixa eu trabalhar na tua vida. Aí se ele ficasse caladinho, ia ser mais um dos cegos de dificuldades que ia permanecer. Mas isso, irmãos, eu louvo o Senhor. Não tem aperto, não tem tempestade, não tem nada que o nosso Deus não possa nos ajudar, que não nos possa socorrer, que não nos possa nos atender, que não nos possa nos levantar da situação. Daí, irmãos, a Bíblia diz que em meio ao clamor insistente, persistente, mostrando a si mesmo que era servo do Senhor, eu quero esse Deus na minha vida, Deus não te decepciona. Se você quer, Deus não te decepciona. Eu posso te decepcionar, você pode me decepcionar, mas Deus não vai decepcionar você. A palavra de Deus diz, amados, que no versículo 40, que em meio ao clamor, certamente o cego ultrapassou as dificuldades. Aí Jesus disse, agora chegou a hora de eu parar. Quantos não pararam para ele, para o cego, e disseram, ele não vai te ouvir, fica calado, rapaz, para de estar falando coisa. Quantos, irmãos? Chega a hora que Deus vai fazer os milagres na tua vida, irmãos. Deus é o Senhor. Quando eu falei da palavra reconstruir, grave isso no seu coração. Deus está reconstruindo áreas da sua vida, e para isso é necessário desmoronar aquilo que foi construído no passado, que não veio de Deus, que não foi do Senhor. E Deus faz algo novo na tua vida. Jesus parou, chamou ele. Aí eu fico meio que, irmãos, meio que matutando. Tem pessoas que duvidam da tua bênção. Mas fica tranquilo, deixa a tua bênção chegar para servir de testemunho para essas pessoas. Porque quando Deus age, Ele é tão abundante que Ele te dá a bênção e ainda contamina os outros que estão do lado. Aí eu começo a pensar, quando Jesus mandou chamar o cego, manda trazer ele. Aí, aqueles que mandaram calar, aqueles que duvidaram, aqueles que não quiseram a bênção dele, aí Jesus mandou. E agora? Fica tranquilo. Não olha para fulano e nem ouve Beltrano. Apenas olha para o alto, porque a bênção vem do alto para a tua vida. Não fica olhando para ninguém. O cego chegou. Ali dá para entender, irmãos, que tudo parou naquele momento. A multidão parou, a multidão silenciou. Porque quando chega o tempo de Deus agir, tudo para em meu favor e em teu favor, irmãos. A gritaria para, o alvoroço para, a inquietude para, tudo para. Dá para perceber aquele silêncio, que quando o cego chegou, todo mundo parado. Aquele silêncio. Deus para, irmãos. Ele faz, quando chegar o tempo dele, pode ficar certo, Ele vai fazer as coisas pararem, silenciarem, para trazer a bênção para a tua vida. E ali, quando o cego chega, Jesus lhe pergunta, você quer o quê? Né? Você quer o quê? O que é que eu quero? Me diga o que é que você quer, meu filho. Hã? O que é que você quer da sua vida? Não, eu estou na igreja porque eu quero um carro. Eu estou na igreja porque eu estou afim de uma casa. Não, pastor, eu estou na igreja porque eu quero um emprego maravilhoso, um banquete que dê muito dinheiro. Eu estou na igreja, pastor, porque eu gosto tanto de estar lá, é uma coisa bem interessante. Não é isso que Deus quer para você. Tire seu cavalo da chuva, senão ele vai pegar um resfriado e logo uma pneumonia e vai morrer. Não é isso que Deus quer para você, meu filho. Quando o cego chegou para ele, o cego disse, Jesus, eu quero uma roupa nova, porque essa tatuagem está estragada. Eu quero sair dessa esmola aqui, que quero algo mais, disseram que tu és dono da prata do ouro, eu quero dinheiro. Ele disse, irmãos, eu quero ver.
É Ele, irmão, sou eu, é você dizer claramente: Jesus, eu quero sair desta vida, porque tu tens uma vida maravilhosa para me dar. É isso, irmãos, porque a cegueira daquele homem era o que compelia ele a estar naquele estado deplorável, irmãos. Por isso ele sabia o que queria. Eu tenho que saber o que eu quero, irmãos. Eu não posso ficar com mequiolate só apenas botando ao redor da ferida. Deus não quer, irmãos, apenas cuidar de ferida. Que Deus quer cuidar de ferida? Ele trata da ferida, Ele cura a ferida, irmãos. Glória. Deus não trata de ferida. Deus, Ele cura a ferida. O que é que você quer, meu filho? Quero ver, Jesus. E o que Ele está pedindo a Jesus, irmão? Pensa comigo que nós falamos lá no começo. Ele está pedindo o impossível, porque só Jesus pode fazer o impossível na nossa vida. Ele está pedindo o impossível, porque ele poderia: Jesus, eu quero sair desse caminho, eu quero uma casa nova, porque não dá para viver mais aqui. Jesus, não quero mais pedir esmolas, arruma um emprego para mim. Que essa é uma das coisas mais fáceis. Ele pediu o impossível. Por isso, o que está acontecendo, que é o impossível na tua vida, só Deus pode fazer. O que é que você quer? Ver Jesus. Aí foi o que Jesus fez, para nós terminarmos. Então, versículo 42, lhe disse Jesus: recupera a tua vista. Veja, é óbvio, irmãos, que, até porque o versículo 43 já disse, quando Jesus disse: veja, imediatamente ele começou a ver. Está aí no 43. Só que aquilo que falamos, Jesus diz o porquê está fazendo a bênção na vida dele. No próprio versículo 42: a tua fé te salvou, a tua confiança em mim, porque tu estás andando na minha presença, porque tu estás querendo andar nos meus caminhos, porque tu entendes que eu sou o Senhor da tua vida. Aí eu estou fazendo esses milagres que você está precisando. Isto é fé. Eu estou porque confio. Eu provo a mim mesmo que sou, porque confio no Senhor. E para terminar, né, irmão? Adianta pegar a bênção e ir embora? Vou embora. Não vai embora, irmãos. Porque a obra de Deus só começou na tua vida. Glória a Deus. Ele ainda tem muitas coisas a fazer na tua vida. Isso se chama continuidade. Tem pessoas que apenas experimentou um pouquinho, já acha que está bom, porque só veio para receber a bênção. Aí pega, vai embora, deixa Jesus e perde tudo que ele tinha reservado para ele. O que foi que esse cego fez, irmão? Que não é mais cego, é ex. Diz o versículo 43 que depois que ele tornou a ver, está aí, irmão, na tua Bíblia, ele seguia a Jesus, fazendo como? Glorificando. Obrigado, Jesus, obrigado. E esse Jesus, dá para perceber o seguinte: esse Jesus é muito bom, viu? Quem quiser andar no caminho dele, ele é uma bênção. É por isso, irmãos, que a gente sai para falar de Jesus, evangelizar, dar testemunho, porque a gente sabe o que ele fez por nós. Agora, adianta receber a bênção e ir embora? Não adianta de nada. Ele seguia Jesus, exaltando e glorificando o nome dele. Vamos ficar de pé, irmãos. Por isso, amados, lembra-te disso. Seja o que for, Deus pode nos tirar desta condição. Agora, se Jesus passa, e eu pego, ignoro, vou deixando ele de lado, não tem jeito, né, irmão? Vou repetir a frase de domingo. Se eu pegar a minha fraqueza e não buscar Jesus quanto à minha fraqueza fica forte. E daí nem forças para vir para a igreja eu tenho. Porque estou fraco. Peguei minha fraqueza e não busquei a Jesus. Aí ela ficou mais forte. Mas se eu pego minha fraqueza e busco a Jesus,
eu vou enfraquecer a minha fraqueza. Aí eu estou forte, meu coração está alegre, e aí eu estou na presença do Senhor Jesus. Não se esquece disso não, irmãos, porque isso para mim foi uma bênção. Pegar, porque a fraqueza todo dia vai bater na nossa porta, mas deixa ela fraca, e só pode deixá-la fraca quando está aos pés de Jesus. Jesus, me ajuda, não estou aqui podendo, me ajuda, me dá força. Aí, menino, vem um ânimo, vem uma injeção, vem um refrigério, vem uma coisa. Sabe por quê? Você clamou, meu filho, você pediu socorro, e Deus nunca deixa de socorrer quem pede socorro. Agora, se ficar calado, deixa assim mesmo, eu sou assim mesmo. Aí chama um palavrão aqui, mas Jesus entende o que? Teu palavrão, é? Jesus entende o que? Teu palavrão. Meu amado, recebe a bênção de Deus, igual este cego, deixando o legado de quando Jesus passou, não perdeu a oportunidade. Vou clamar, vou pedir socorro, e foi socorrido. Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque Tu és assim, misericordioso, capaz de se compadecer das nossas misérias. Porque quando estamos caídos, é um estado de lamento e tristeza. Por isso Tu queres nos socorrer, porque a Tua palavra é clara em nos dizer que Tu viestes para nos dar vida, e vida com abundância. E vida abundante implica em alegria, em satisfação, em prazer, em certeza, em esperança de que Tu és um Deus que estás no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Continua abençoando Tua igreja, porque a nossa alegria ao colocarmos os pés aqui é saber que Tu já tens chegado aqui na Tua casa, Senhor. Obrigado por esta noite abençoada, em que oramos, em que cantamos, em que proferimos aqui, Senhor, testemunho de Tuas bênçãos, porque Tu és um Deus que assim faz, cuidando das Tuas ovelhas, que somos todos nós, Senhor Jesus amado. Continua conosco, Senhor, e que entendamos, aprendamos nesta noite, que mediante as dificuldades, devemos clamar a Ti por socorro. Os Salmos, ele diz: Tu falando, clamas a mim, e eu vou trazer o socorro para a tua vida, e você vai me glorificar quando eu trouxer o socorro para você. Obrigado por esta noite, te louvamos por tudo, em nome de Jesus, amém. A bênção apostólica, irmãos, o Senhor te abençoe, Ele te guarde, te leve em paz para a tua casa, Ele resplandeça seu rosto, sua graça e misericórdia sobre todos nós. Que o Senhor nos conduza em paz, nos abençoe para a glória do nome dEle. Que Jesus te abençoe, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para todos, dê a paz do Senhor.